Nós precisamos de fato ter uma vida transformada, ter uma vida que é guiada pelo Senhor, guiada pelo seu Espírito, que busca servir a Deus cada vez mais, que se distancia do pecado, que não tem em conta simplesmente os seus próprios interesses, às vezes até interesses de outros, mas que são pecaminosos. Mas nós somos pessoas que buscam servir a Deus. Todos os que aceitam ao Senhor Jesus em suas vidas têm elas transformadas. Todos os que têm ao Senhor Jesus em seus corações podem experimentar uma novidade de vida. Nós vamos meditar hoje em um versículo que nos mostra como nós devemos agir diante do Senhor, pois agora nós temos uma novidade de vida. Esse texto é em Efésios, capítulo 5, versículo de número 10. O texto nos diz o seguinte: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui, obviamente, que esse versículo está dentro de um contexto. Você vai perceber que nós já meditamos em devocionais anteriores acerca de práticas que agora nós devemos deixar e outras práticas que nós devemos ter, pois nós somos novas criaturas. Nós percebemos no versículo 9 que nós devemos ter bondade, justiça e verdade. Como filhos de Deus, como pessoas que são guiadas pelo Senhor, nós agora experimentamos uma vida de bondade, justiça e verdade. E complementando isso e a expressão disso, a maneira de fazer isso, bondade, justiça e verdade, que são frutos da luz, é justamente provando sempre o que é agradável a Deus. Aqui nós precisamos entender que nossas vidas devem ser sempre voltadas para o Senhor, de tal forma que as coisas que nós vamos experimentar devem ser agradáveis a Deus. É o que o versículo diz, provando sempre o que é agradável a Deus. Aqui nós podemos lembrar, por exemplo, do exemplo dos irmãos em Bereia. Aqueles irmãos examinavam as coisas, as escrituras, para saber se aquele que estava pregando, de fato, estava pregando a verdade. E o texto vai dizer que eles eram mais nobres que o de Tessalônica, porque aqueles irmãos estavam de fato provando as coisas para ver se de fato estavam de acordo com o que o Senhor Jesus espera de nós, com o que a Bíblia de fato diz que nós devemos fazer, seguir, sentir, ter vontades. Então, outro exemplo que nós podemos pensar é o que é dito pelo apóstolo Paulo, que nós devemos experimentar as coisas e reter o que é bom. Nós precisamos ter em mente que nossas vidas devem ser guiadas por esse desejo de sempre agradar ao Senhor. Não é agradar ao meu desejo, não é agradar ao desejo de outras pessoas, não é agradar aos desejos do mundo, de Satanás, nada disso. É agradar ao desejo, à vontade do Senhor. Tem um salmo que fala sobre isso. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Nós precisamos ter em mente que quando nós vamos experimentar coisas, quando nós vamos ter um novo desafio, nós precisamos pensar se isso está agradando a Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, em trocar de trabalho, nós devemos pensar: isso vai agradar a Deus? Os passos que eu estou dando condizem com a vontade do Senhor? Quando você pensa no que você vai fazer pelo resto de sua vida em uma faculdade, você pensa se isso vai agradar a Deus, se isso está de fato agradando ao Senhor. Quando você pensa, por exemplo, em trocar de casa, trocar de lugar, trocar de ambiente, ver outras pessoas, ter novas amizades, você pensa se isso vai agradar a Deus? Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, provando sempre o que é agradável ao Senhor, é para que nós tenhamos um discernimento em saber, isso vai agradar a Deus? As músicas que eu escuto agradam a Deus? A maneira como eu caminho agrada a Deus? A maneira como eu falo agrada a Deus? A maneira como eu olho agrada a Deus? Então, quando nós temos consciência dessas coisas, de que nós devemos ser regidos por esse princípio de buscar agradar a Deus, nós teremos uma vida mais próxima do Senhor. Nós seremos mais santos, nós seremos mais gratos, nós seremos mais amorosos, nós aplicaremos mais a palavra de Deus. Porque o que nós estamos pensando primariamente é: o que eu estou fazendo agrada a Deus? O que nós fazemos em nossos celulares agrada a Deus? Então você pode aplicar isso a todas as áreas de sua vida e ter a certeza de se você de fato está fazendo a vontade do Senhor, se aquilo de fato agrada a Deus.
Você pode pensar, por exemplo, em como você tem agido em relação à leitura da Bíblia, em relação à oração, em relação ao serviço na igreja, e perceber se você está de fato agradando a Deus. Então, pense, com esse devocional, eu quero que você pense, você que me escuta. Use essa pergunta para que você possa caminhar melhor diante do Senhor. O que eu estou fazendo nesse exato momento agrada a Deus? Pense nessa pergunta. Lembre-se desse versículo, Efésios 5, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E aplique isso no seu dia a dia. O meu caminho agora agrada a Deus. O que eu disse anteriormente estava agradando a Deus. O que eu vou dizer agora agrada a Deus. O que eu vou fazer daqui a pouco vai agradar a Deus. Então, tendo essa pergunta em mente, lembrando desse versículo, nós teremos vidas mais voltadas para o Senhor. Uma vida cristã mais aplicada, de fato. Uma vida cristã vivida. Então, pensemos nisso. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos crescer diante dele cada vez mais. Deus te abençoe.